Quando eu estava no ensino médio, eu não fazia a menor ideia do que se tratava nem a carreira e nem o curso de engenharia de software. Na verdade, eu não sabia nem diferenciar o que era engenharia de software, computação, análise de sistemas ou ciência da computação, por exemplo. Então, depois de 5 anos de faculdade, eu cheguei no último semestre e eu estou aqui para compartilhar um pouco das dúvidas que eu tive e gostaria de ter entendido antes, durante esse meu caminho. Eu sou Eduardo Saito, trabalho há 4 anos no mercado de desenvolvimento de aplicações tanto web como mobile e eu estou acabando agora o curso de engenharia de software. Antes de falar do curso em si, eu acho interessante falar um pouco sobre a carreira depois que você sai da faculdade ou os trabalhos que você vai conseguindo durante esse percurso dentro da universidade. Então eu sempre pesquisava sobre o que fazia essa carreira e como é que era o curso de engenharia de software e sobre o curso eu acho que eu sempre encontrei várias coisas úteis, mas sobre a carreira em si eu nunca achava as questões práticas que eu queria. E isso vai muito em conta de que, enquanto você está na faculdade de engenharia de software, grande parte das vagas que aparecem, e até depois que você termina a faculdade, são vagas voltadas a desenvolvedor. Então, desenvolvedor de software, desenvolvedor web ou desenvolvedor mobile. Existem vários nichos que o desenvolvedor pode trabalhar, e sempre que você sai da faculdade, essas são as primeiras oportunidades que aparecem para você. Eu conheço poucas pessoas que saíram de uma faculdade de engenharia de software ou até mesmo de engenharia de computação e realmente se tornaram engenheiros. Muitos deles seguem o caminho de desenvolvedor, sabe? Mas se for pensar em termos técnicos, o engenheiro ele tem algumas funções mais de gestão, um pouco mais abrangente dentro do processo de desenvolvimento. E já o desenvolvedor ele é muito focado no desenvolvimento do software, em fazer algum aplicativo, fazer alguma funcionalidade nova, e não se preocupa tanto com os processos que envolvem isso. Já o engenheiro tem toda aquela parte de gestão, de qualidade e tudo mais que vai do começo ao fim da aplicação. Bom, mas então se grande parte das pessoas que faz engenharia de software acaba virando desenvolvedor, o que faz o desenvolvedor? Então, em termos técnicos, você vai encontrar algumas descrições meio genéricas, como desenvolve aplicações otimizadas para o usuário final ou algo do tipo. Mas, sendo bem prático assim, provavelmente no seu primeiro dia como desenvolvedor, você vai passar o dia tendo reuniões e configurando o seu ambiente de desenvolvimento. Alguém vai te ensinar um pouco sobre a estrutura do código, como é que você faz para rodar aquele código. E normalmente nas primeiras semanas, as suas primeiras demandas serão muito simples. Vai ser trocar a cor de um botão, mudar uma imagem em algum lugar, em algum banner, etc. Então, são coisas bem simples porque a empresa precisa testar a sua junioridade, né? Provavelmente ela já testou isso durante o processo seletivo para te encaixar como júnior, mas dentro do júnior ali existem, né, variações e a empresa precisa entender o quão júnior, quando você entra na empresa, você tá. Digamos que você passou dessa fase inicial de fazer as coisas mais simples, de a empresa entender como você trabalha, e a partir disso ela começa a te entregar algumas coisas um pouco mais complexas. Então, às vezes, é alguma funcionalidade nova de um aplicativo, alguma coisa que vai ter de novo ali e você precisa desenvolver do zero. Nem sempre você vai fazer tudo, né? E o tudo aqui envolve a parte lógica, a interface e as alterações do banco de dados, por exemplo. Isso pode ser dividido entre os desenvolvedores e isso é muito comum nas empresas. Esse é o motivo de existirem várias ramificações de desenvolvedor. O mais comum de se ouvir é o desenvolvedor front-end e o back-end. Cada um deles vai trabalhar em partes diferentes, mas podem ser nas mesmas funcionalidades. Onde eu trabalho, a gente usa uma metodologia chamada Scrum. E ela não vem ao caso aqui, mas a gente tem todo dia uma reunião diária, que é conhecida como Daily, e a cada 2 semanas a gente se junta com todos os desenvolvedores de várias senioridades para discutir as demandas e ver o que cada um vai ficar responsável. Nessa discussão, normalmente o pessoal mais sênior já vai ajudando os desenvolvedores mais juniores ali a terem um começo, a terem uma visão do que eles vão precisar fazer. Então, mesmo que a pessoa não entre com tanto conhecimento e mesmo que ela continue se desenvolvendo ali na empresa, essa ajuda da senioridade maior sempre vai ter. Então, é um apoio que a gente não está acostumado a ver em outras áreas, mas é muito comum na área de desenvolvimento. E esse é um dos maiores medos, justamente, de quem é um desenvolvedor júnior, de entrar na empresa e não saber como começar a programar, não saber como mexer no código da empresa.
E é muito difícil mesmo que uma empresa deixe um júnior lá à deriva para descobrir sozinho como fazer tudo isso. É muito natural que as empresas façam essa integração e antes de qualquer demanda, algum sênior dê algumas dicas ali, dependendo da sua senioridade. Quanto mais júnior você for, mais dicas ele vai dar, mais caminhos ele vai dar para você poder começar. E, claro, vai ter sua autonomia ali, mas você não fica perdido. Então, isso é uma coisa muito legal da área de desenvolvimento. Bom, digamos que na reunião de planejamento apareceu uma demanda de uma página de ajuda para alguma plataforma em específico. É muito comum essas páginas de ajuda, né, terem perguntas e respostas mais comuns e tal. Então, é natural que essas perguntas e respostas sejam cadastradas num banco de dados. Para recuperar essas informações do banco de dados e tratar elas de alguma forma, e também para salvar essas perguntas, porque elas podem mudar com o tempo, é comum que exista um back-end, né, uma função back-end, um cargo back-end para fazer essas soluções. E da outra ponta, você tem alguém que a gente chama de front-end, que vai buscar essas informações, usar essa lógica que está sendo implementada pelo back-end e exibir numa interface para o usuário final. Existem os desenvolvedores que vão fazer isso junto, e é o que a gente chama de full stack, que vai trabalhar nas duas stacks aqui. Bom, sabendo o que cada um vai fazer, depois que acaba essa reunião de planejamento, cada um tem a sua autonomia para poder, claro, com as dicas que alguém mais sênior passou, de caminhos possíveis para começar e implementar da melhor forma possível, o desenvolvedor normalmente tem uma autonomia bem grande de por onde ele vai começar ou como ele vai fazer. As únicas restrições normalmente são os padrões da empresa e padrões de qualidade, mas ele normalmente tem várias e várias opções para ele poder escolher a forma que ele vai criar aquela interface ou criar aquela lógica, ou os dois juntos. Depois que você entende o que faz um desenvolvedor e se faz sentido para você, acho que vale a pena você entender como é que funciona o curso. Então o curso normalmente tem duração de 4 a 5 anos. Agora está muito comum que sejam em períodos noturnos esse curso, justamente para o pessoal que tem interesse em trabalhar no outro período. E é um curso que foca muito em conceitos fundamentais. É muito difícil para os cursos de qualquer parte da informática, da área de tecnologia, estarem 100% atualizados. Isso porque grande parte das tecnologias se alteram muito rápido e crescem muito rápido, e muitas delas surgem em um curto espaço de tempo que a faculdade não consegue nem se preparar para ter um professor para essas tecnologias. Então é muito comum que, não só em engenharia de software, mas em outras opções que eu vou comentar mais para frente, eles ensinem os conceitos fundamentais básicos para que você possa aprender sozinho as outras tecnologias. O Flutter, por exemplo, se eu não me engano, ele deve ter uns 7 anos de idade desde que foi lançado oficialmente. E o curso tem 5 anos de duração, então é muito difícil que um professor qualificado e capacitado em Flutter consiga inserir isso numa grade curricular de faculdade. Então é muito comum que as tecnologias que são utilizadas na faculdade sejam um pouco mais antigas, mas que ajudem o acadêmico a entender a base. Alguns exemplos que a gente tem na nossa área, e não só a engenharia de software, mas os outros cursos também vão normalmente nessas opções, que é linguagem C, C++ e Java, para ensinar um pouco de orientação a objetos. Mas, como o objetivo do curso é formar um engenheiro de software, além das matérias de programação, a gente tem as matérias de matemática, que isso é de quase todos os cursos de tecnologia, mas os exclusivos de engenharia vão um pouco no foco da gestão. Então, assim, gestão do processo de desenvolvimento como um todo. Desde você criar um protótipo e também de você entender as redes de internet, enfim, como elas funcionam para você ter como engenheiro a formação completa do ciclo todo e você poder gerenciar tudo isso da forma que você entenda o processo de desenvolvimento do começo ao fim. E uma coisa que sempre surge é a questão da matemática. Por ser engenharia, você vai ter matérias de física, eletrônica e matemática básica, né? A matemática fundamental da engenharia. Isso você consegue escapar fazendo os outros cursos, como tipo
ciência da computação ou análise de sistemas, talvez. Mas você não vai fugir 100%. Esses cursos também têm matemática, mas não tem um foco tão grande, nem tantas matérias quanto engenharia. Tanto de software como computação, existe um foco bem grande nessas matérias fundamentais de engenharia. Engenharia de computação, em específico, por trabalhar com hardware também, vai muito à frente nessa parte. Tem química, física, bastante eletrônica. Inclusive, os cursos que mais conseguem se atualizar, eu acho que são os tecnólogos, né? Por eles terem um tempo mais curto e você precisar de menos professores para você remanejar, e tanto a própria grade curricular fica um pouco mais fácil de você conseguir ajustar. Então, a análise de sistema é um que, dos meus conhecidos, é os que mais comentam que tem tecnologias mais recentes e preparam assim para você já conseguir cair no mercado de trabalho. Por outro lado, a engenharia de software, como eu comentei, ela te dá muitos conceitos fundamentais. Então, parece que é mais fácil você conseguir migrar de uma tecnologia para outra, ou de você entender um código um pouco mais complexo, com sistemas de arquitetura mais avançados. A engenharia de computação normalmente vai focar 50% do tempo, do foco em hardware, né? Nas peças do computador, de uma máquina. Então, normalmente para quem quer ter a experiência, quer viver a carreira de desenvolvedor, normalmente não é a melhor escolha possível, porque o desenvolvedor vai mexer única e exclusivamente com software. Existem desenvolvedores que vão sim mexer com hardware, mas de vagas que você vê por aí é muito difícil. Então é mais comum que um engenheiro de computação vá mexer com alguma coisa relacionada a servidor, infraestrutura e algo nesse tipo, justamente pela experiência que ele vai ter a mais com hardware do que essas outras formações. Acho que resumindo, se você quer trabalhar com hardware, você deve ir para a engenharia de computação. Dentre essas outras opções que a gente tem, engenharia de computação é a que vai melhor atender quem quer ter esse estudo em hardware e trabalhar com isso. Se você quer ser um programador, um desenvolvedor, faz mais sentido você optar por uma das outras 3 opções que eu citei. Tem vários outros cursos, mas eu trouxe esses aqui que são os que eu tenho vivência de alguma forma, né, através de conhecidos, amigos e tudo mais. Desses 3 cursos, se você tiver interesse em ser programador, algum deles vai fazer sentido para você. Engenharia de software, você vai ter que estudar mais matemática, você vai ter as matérias básicas de engenharia e vai aprender mais conceitos fundamentais da programação, de arquitetura e também essa parte de gestão, o que, querendo ou não, consegue abrir um leque um pouco maior para as empresas te verem de uma forma um pouco diferente, além de só um programador, um desenvolvedor comum. Análise de sistema e ciência de computação, eu não tenho tanta vivência assim, não tenho tantos conhecidos que estão nesses cursos ou que já concluíram, mas ambos são bons caso o seu foco seja só o mercado de trabalho e também você não seja muito fã de matemática, você não se preocupe com essa parte de gestão, dessa parte um pouco mais abrangente do desenvolvimento de software e especialmente se você quer ser um desenvolvedor, um curso de tecnólogo de análise de sistemas que tem uma duração de 3 anos faz muito mais sentido para você já se inserir o quanto antes no mercado de trabalho de uma forma tão qualificada quanto os outros cursos. E isso ajuda a emendar no último tópico, que é se vale a pena fazer engenharia de software. Eu acho que tanto engenharia de software quanto qualquer outra das formações atualmente vale a pena sim, por você conseguir uma brecha, uma vantagem a mais nessa barreira de entrada inicial. Muitas pessoas que estão nessa faixa de desenvolvedor júnior, normalmente elas aprenderam alguma coisa em algum curso na internet, algum bootcamp, alguma coisa nesse sentido e tudo bem, normalmente elas têm a capacidade sim para ser desenvolvedores e trabalhar tranquilamente em qualquer empresa, começando como júnior e tudo mais. Mas quando um RH tem 1000 candidaturas para uma vaga júnior, é natural que eles usem alguns filtros. E alguns deles, algumas empresas, vão usar o filtro do ensino superior. Então, você ter o curso ainda não vai te garantir uma vaga como era antigamente. Mas hoje eu acho que uma das maiores barreiras para quem está migrando de área para tecnologia é justamente disputar com as pessoas do ensino superior.
E as empresas têm um conhecimento de que não é só porque a pessoa é formada que ela vai ter um conhecimento maior do que quem aprendeu em algum curso na internet ou algo assim. Mas ela precisa filtrar de alguma forma. Então ela vai procurar a pessoa que, mesmo se formando, ainda fez os cursos na internet e pronto, de alguma forma ela consegue achar um desenvolvedor muito qualificado dessa forma. Eu sinceramente acho que vale muito a pena buscar por vagas de engenharia de software, mas não descartaria nenhuma das outras opções que eu citei, exceto engenharia de computação. Se você tiver interesse só em programar, só em ser desenvolvedor, eu não vejo tanto sentido, mas conheço gente que se formou em engenharia de computação, são profissionais excelentes e hoje trabalham só com programação. Isso não tem problema também porque você acaba abrindo o leque futuramente ou outras oportunidades de mexer com hardware. Mas se seu foco mesmo é só programar, é só virar desenvolvedor, a engenharia de software e os outros cursos vão te atender muito bem e principalmente te disponibilizar um tempo a mais nos outros períodos, porque computação costuma ser integral pela quantidade de conteúdo que esse curso normalmente tem. Então esses outros cursos, né, engenharia de software, análise de sistemas, ciência da computação, normalmente vão te disponibilizar o período da manhã e da tarde, ou para você trabalhar ou para você se aprofundar mais nessa área. Eu acho que o que está valendo a pena hoje em dia é buscar por cursos de engenharia de software com duração de 4 anos e com a grade atualizada. É um pouco difícil você saber se a grade foi atualizada, normalmente não é uma informação tão pública assim, mas você pode ler a grade e pesquisar no Google para ver se faz algum sentido essas matérias que estão aparecendo nessa grade. Bom, tendo dito tudo isso, eu espero ter clareado de alguma forma a sua visão sobre esse mercado, essa carreira e esses cursos. E lembrando que esse vídeo tem muita opinião e muita coisa da minha própria vivência, então nada do que está aqui é uma regra, nada do que está aqui é 100% em todos os casos. Existem várias exceções, principalmente nessa área, mas sobre a minha vivência, sobre as coisas que eu gostaria de ter entendido antes, tá tudo aqui. E se ficou alguma dúvida com você, ou se você achou que eu falei alguma coisa totalmente errada, você se sinta livre para me chamar aqui nos comentários desse vídeo, ou no Instagram, ou no LinkedIn, que a gente pode conversar mais sobre esse assunto. Então, muito obrigado para você que assistiu até aqui e até a próxima.